os objetivos dessa live, né, o benefício dessas lives, você que está aqui comigo, é o seguinte, é trazer clareza para o implantodontista, entender por que está errando na posição dos seus implantes e o que ele deve fazer para corrigir. Então, meu nome é Edilson Ferreira e eu ensino qualquer implantodontista a nunca mais errar a posição dos seus implantes e diminuir em 50% o tempo das suas cirurgias. E o tema da nossa live de hoje é o que fazer para resolver todos os seus casos de implante sem erro. Isso mesmo, resolver todos os seus casos de implantes sem erro. É isso que eu quero conversar com você aqui nos próximos 40, 50 minutos, tá certo? Eu vou trazer alguns conceitos, né, para que a gente possa aterrissar dentro deste tema, para que você que esteja aqui comigo possa entender, tá joia? Então eu vou falar para você o quê? Né? O que é um implante sem erro, por exemplo, né? Quais são os possíveis erros? O que você deve fazer para evitar esses erros dos implantes, tá bom? Então fica aqui comigo que a gente vai começar. Eu quero, né, começar já com você, falando com você. Primeira coisa que você precisa entender, né, para que você resolva todos os seus casos de implante sem erro, tá? Então, tudo começa onde? No diagnóstico. Então, você precisa o quê? Ter informações suficientes do seu paciente para que você possa, primeiro, ter o diagnóstico, né, da indicação dos implantes ou não. Esse é só o primeiro passo, né? E muitas vezes, o que é que está acontecendo, né? Esse primeiro passo é o que o implantodontista está dando o máximo de importância, que é vender o tratamento, né? Trazer o paciente e fazer a venda. Só que esse não é o principal passo. O principal passo é a execução dos implantes, né? É você saber qual é a posição correta do seu implante. O que você deve fazer para que você faça uma sequência de perfuração e consiga instalar os seus implantes na posição correta para o resultado protético que você planejou para o seu paciente ou para que você vendeu para o seu paciente, tá bom? Então, primeiro passo que a gente vai fazer aqui nessa live é o seguinte: erros nos implantes. A gente precisa classificar o que são erros nos implantes, porque isso muitas vezes deixa já o implantodontista um pouco confuso. Ele fala assim, mas eu não erro nos meus implantes. Meu implante está lá, está ósseo integrado. Então depende, vamos dizer assim, da visão que você está tendo, né? Do que você está avaliando e do teu nível de consciência, tá certo? Então, volta a frisar, essa sequência de lives é muito importante para você que vai participar comigo na semana do implante sem erro, tá? Para que você possa entender todos os pontos e aspectos que estão te levando ao quê? A errar na posição do seu implante. Isso muitas vezes, né, o implantodontista fala assim, Edilson, mas posição do meu implante. Para mim, eu preciso que o meu implante se integre, né? Essa é uma visão. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que são os erros nos implantes. Eu quero agora compartilhar com você a minha tela aqui, tá joia? Deixa eu compartilhar aqui, beleza, com você. Pera lá, não, aqui, vamos lá, compartilhar a tela, janela, porque isso é importante que você, né? Então, vamos lá, né? Todo mundo estiver me ouvindo aí, me dá um oi, me dá um ok, deixa eu só ver aqui se o pessoal tá. Deixa eu só parar a tela aqui agora, compartilhar, deixa eu parar aqui, voltar aqui, deixa eu remover, só ver se o pessoal, vídeo e som tá ok, obrigado Wagner, beleza, porque muitas vezes a gente começa, era para ter começado ontem, né, e aí a gente não conseguiu fazer a transmissão, problema na internet, a câmera não funcionava, então som e imagem chegando, vamos lá, vamos começar, vamos compartilhar a tela com você, compartilhar a minha tela aqui, para que a gente possa começar a falar então, né, dos erros, né? O que são os erros nos implantes, né? Porque muitas vezes você fala assim, Edilson, eu não tenho errado nos meus implantes, né? Por quê? Porque aquele conceito originário, né, que o implante precisa ser colocado no meio da estrutura óssea, fazer uma sequência de perfuração para que você tenha a óssea integração.
Esse é um conceito que a gente tinha, né? Lógico que a osseointegração é o fator preponderante para que você tenha sucesso. Mas a osseointegração, né? Todas as pesquisas já nos mostram que se você está trabalhando com um índice de sucesso na osseointegração abaixo de 97%, né? Você está tendo algum problema na tua técnica cirúrgica, tá? Então, a osseointegração, a gente já tem que passar, isso era lá no início que a gente tinha algumas dúvidas, hoje já não mais, né? Então, deixa eu só voltar meu óculos aqui agora, né? Voltar o óculos, isso, beleza. Eu posso enxergar, porque óculos de perto, óculos de longe, não rolo, danado. Quem usa óculos aí sabe o que eu estou falando. O pessoal que está comigo aqui no Instagram, a live está sendo transmitida pelo meu canal do YouTube e pelo meu Facebook, tá certo? Então, se você quer ver lá a minha tela do computador, que eu acho que é interessante para você acompanhar, vai lá, acessa o meu canal, tá bom? Então, ó, os erros da implantodontia, eles podem acontecer tanto na parte cirúrgica quanto na parte protética, né? Por exemplo, o que é um erro? E esse erro na parte cirúrgica vai impactar o erro aonde? Lá na parte protética, né? Por isso é que é importante você entender o que são os erros. E os erros principais, né? Eu vou enumerar algum deles aqui, né? E muitas vezes você pode se identificar com eles, tá? Então vamos lá. Erro fatal, né, e principal que acontece é o quê? Posição errada dos seus implantes, né? Então você faz a sequência de perfuração e a colocação do seu implante no local que não é aquele que você gostaria de fazer, tá? Esse é o erro clássico número 1, que a maioria dos implantodontistas, quando utilizam a técnica convencional, acontece, tá? E eu vou explicar ainda nessa das 10 lives quais são os possíveis problemas que você pode estar tendo quando você utiliza a técnica convencional, tá bom? Sempre falando o seguinte, o intuito aqui para você é trazer a experiência que eu tenho, tá? E mostrar para você toda a minha evolução para que você possa entender e possa chegar lá no evento da Semana do Implante Sem Erro, né? Absorvendo o máximo de informação e de conhecimento que vai te levar ao quê? A dar o próximo passo para que você possa o quê? Eliminar os erros dos seus implantes, tá joia? Então nós temos os erros cirúrgicos, por exemplo, erro no ponto de ataque, né? Então nós sabemos que nós, como implantodontistas, qual é a nossa função? Como especialista ou como, né, cirurgião dentista que instala implantes dentários. Nós temos que fazer uma sequência de perfuração no rosto do nosso paciente para que eu possa colocar o implante. Simples, se você for ver só do ponto de vista da osseointegração, né? E aí, eu falei no início, será que só a osseointegração é importante? Não, a osseointegração nós temos que trabalhar com 97%. A gente já passou isso. O problema que a gente tem hoje em implantodontia é o que? A posição dos nossos implantes. E a posição final do meu implante vai estar diretamente relacionada ao que? Aonde eu faço a minha sequência de perfuração. E como é que começa a tua sequência de perfuração? Com aquela broca-lança, dependendo da marca comercial de implantes que você usa, que é o ponto inicial de ataque. É onde você pega a sua primeira broca e vai fazer o teu ponto inicial de ataque, né? Então, erro de posição clássico, né? Acontece. Segundo erro, né? Inclinação de perfuração. Pode te levar ao quê? A ter fenestrações ósseas, né? Há implantes mais inclinados para vestibular, implantes mais inclinados para lingual. Isso tudo vai impactar onde? No resultado final da sua prótese. A minha setinha não está aparecendo aqui, eu preciso ver o que eu vou fazer para aparecer a setinha. Que vai impactar no resultado final da sua prótese, porque nós sabemos que a posição espacial do nosso implante dentro do osso, ela tem que o quê? Deixar a plataforma protética posicionada espacialmente nos 3 eixos, X, Y e Z. Eixos são esses o seguinte: inclinação vestibulolingual, inclinação mesiodistal e profundidade cervicoapical, que vai dar o quê? A inclinação da plataforma, que você vai instalar depois do seu abate. E aí, este erro, ele é fundamental aonde? Né? Ele é fundamental e ele te leva ao nível de estresse. Ele começa, então, na tua sequência de perfuração da cirurgia,
começa então no ponto de ataque, passa pela sequência de perfuração e termina onde? Na instalação do seu implante. Isso na parte cirúrgica, né? Então, e aonde que isso impacta você? Por que que é importante você o quê? Saber o que está causando o seu erro. Porque você pode o quê? Intervir ou interferir exatamente no ponto que está levando você a errar na posição final do seu implante. E qual é? Vamos dizer, na sequência. Ah, Edilson, mas eu tenho mão boa para cirurgia, cara. Eu não vejo problema não nas minhas cirurgias. É que na hora que eu vou colocar o meu implante, né, meu implante dá uma pequena desviada, mas não foi o erro na perfuração. Né? Então você precisa entender toda essa sequência. E o erro cirúrgico, né, vamos dizer assim, no ponto de ataque, na sequência de perfuração ou na colocação do seu implante, vai impactar aonde? No teu resultado protético, ou lá no erro protético. E daqui a pouquinho tem alguns casos, eu selecionei aqui 1 ou 2 casos, só para mostrar clinicamente, né, o que muitas vezes está acontecendo. Aí a tua cirurgia passa a acontecer o que? Ela passa a demorar muito, né? Tá certo? Por quê? Porque você começa a ter um processo todo de checagem, tá? Então, erros em cirurgia, ó. Principal, posição espacial do seu implante, né? E o que define a posição espacial do meu implante dentro do osso? É a sequência de perfuração que você está fazendo, né? Então, por exemplo, vamos lá, fez o ponto de ataque, né? Ponto de ataque para você romper somente a cortical óssea. Aí você passa para a broca de 2, né? Beleza, então você já começa uma saga aí, né? Então, a posição do seu implante, ela começa a ficar errada, vamos dizer assim, no teu ponto de ataque, né? E aí depois ela passa pela sequência de alargamento ósseo pelo número de fresas que você utiliza, né? Fresa número 2, né? Fresa de 3,5, aí depende a marca comercial de implantes que você utiliza. Aí, Edilson, eu uso essa marca comercial aqui, esse implante aqui, ele é autorroscante, ele tem roscas cortantes e compactantes, com cortes progressivos, né? Ele dá um alto travamento. E eu vejo que a grande preocupação da maioria dos implantodontistas é com travamento de implante. E será que você precisa se preocupar com travamento? Depende da indicação. Se você indicou carga imediata para o seu paciente, você tem que se preocupar, né? Com travamento, vamos dizer assim, com alta estabilidade primária, né? Com macrogeometria de implante, tá? Mas a gente está falando aqui, ó, vamos lá, vamos voltar aqui. Erros em cirurgia. Fenestração óssea, né? Quando você vem com a broca de 2 e aí a tua mão escorrega um pouquinho, fica aquela broca fora da vestibular, por exemplo, ou fora da lingual, né? Aí você fala, poxa vida, e agora, o que eu faço? Aí você entra num processo de tentativa e erro. Tá? Outro erro que acontece, além da fenestração óssea, né? E esse erro aqui, muitas vezes, ele acomete poucos profissionais. Tá? Eu falo que esse erro, aqui a lesão de estruturas nobres, acomete não muitos profissionais. Mas lesão de estruturas nobres é o que acomete, o maior, é o medo que mais acomete, né, o implantodontista. Qualquer implantodontista tem medo de lesar o nervo alveolar inferior, por exemplo, né? Porque lesão do nervo alveolar te leva ao quê? A ter uma parestesia, que pode ser transitória ou ela pode ser definitiva, e na maioria das vezes ela é definitiva, né? Vamos dizer assim, eu fiz a perfuração e entrei dentro do seio. Esse é um medo que muitas vezes o implantodontista tem, né? Mas que muitas vezes não impacta. O grande problema aqui é o quê? É se você passa a perfuração e depois, na hora de colocar o seu implante, você deixa esse implante cair dentro do seio maxilar, tá certo? Então, esses são os erros, né, que acontecem, mas o principal erro é na posição do seu implante, posição espacial do implante, tá? E eu vou mostrar aqui nessa live, tá? O que você deve fazer, então, para que você não deixe, né, para que você consiga resolver todos os seus casos de implantes sem erro. Existe uma sequenciazinha lógica e básica que todos nós sabemos, mas que muitas vezes nós não estamos executando,
tá bom? Então vamos lá? E os erros em próteses sobre implantes, né? Quais são os erros que acometem os implantodontistas? Eu falo aqui, ó, os erros na cirurgia, eles causam o quê na gente, né? Primeiro, quando você está dentro da cirurgia, você tem medo, né? O medo de errar a posição do seu implante, o medo de fazer a sequência de perfuração no local errado. Você tem o medo da fenestração, né? E o medo principal que é lesar estruturas nobres anatômicas. Mas o que você tem que entender? O que o medo te provoca, né? O que o medo faz conosco, com os implantodontistas, né? Ele faz a gente ter uma alta carga do nível de estresse, tá? Então eu falo assim, quanto menos você vê a possibilidade de erros, né, menos você vai se estressar no teu procedimento cirúrgico, né? Só que na tua cirurgia chega aquele momento, né, que você começa teu ponto de ataque, a sequência de perfuração, aí você vem com o indicador de direção, começa a checar aquelas inclinações, aí você começa a ter uma sequência, deixa eu só sair um pouquinho e pegar uma água aqui, começa a ter uma sequência de dúvidas, né? E esse medo te leva ao estresse, primeiro no momento cirúrgico, e os erros na prótese, né? Porque você fala assim, você já começa a sofrer ali, que você fala, poxa vida, mas eu falei com o meu paciente que eu ia fazer essa prótese aqui para ele, que a gente não ia ter nenhum tipo de problema, né? Que ia estar tudo tranquilo, que eu ia conseguir entregar a prótese para o meu paciente, para você, paciente, na melhor, né? Com o melhor resultado, com resultados estéticos de excelência. E aí eu falo para você o seguinte, né? Erros em prótese, ó. Então, quais são os principais erros? Uma prótese sem perfil de emergência, né? Por quê? Porque esse implante ficou muito superficial, por exemplo, né, na estrutura óssea. Tá? Parafusos, né, próteses sem perfil de emergência, né, normalmente acontece em casos unitários. Por quê? Porque esse implante ficou mal posicionado, ficou muito inclinado, por exemplo, para vestibular, né? E aí tem muita gente que fala assim, Edilson, mas tudo bem, eu me preocupo agora só com a osso-integração e depois eu moldo o meu paciente e o protético vê o que ele faz, né? Eu falo que essa é uma objeção assim que muitas vezes, vamos dizer assim, é um tapa-olho, né? Por quê? Porque quando você usa a técnica convencional para a instalação dos seus implantes, você está indo, né, com olhos vendados, você está fazendo uma sequência de perfuração com olhos vendados, né? E a sequência de perfuração com olhos vendados te leva o que é errar na posição do seu implante, que vai impactar onde? Nos resultados protéticos, né? E se você me falar aqui que você não quer ter resultado protético de excelência, eu não vou acreditar, né? Eu duvido. Por quê? Porque todos nós queremos ter resultados protéticos de excelência. Por quê? Porque isso, além do nosso paciente, né, de você cumprir a promessa que você fez para o seu paciente, isso faz bem para o teu ego, né? Porque você se sente o quê? Um implantodontista, né? Vamos dizer assim, top. Por quê? Porque você conseguiu devolver dente para o seu paciente na posição correta, que é o grande desafio hoje. E para você fazer prótese sobre implantes, vamos dizer, com resultados protéticos de excelência, né? Com resultados protéticos magníficos, você precisa o quê? Ter o implante na posição correta. Então não adianta nada, tá? Você pode usar o melhor protético, o melhor componente protético, a melhor marca de implantes que você acredita. Se o teu implante não estiver na posição correta, se você estiver errando na posição do seu implante, o teu resultado protético vai ficar comprometido. E o que ele impacta em você? Ele impacta o quê? O seu paciente vai ficar insatisfeito com o resultado. O paciente insatisfeito vai te gerar o quê? Ele vai trazer outro paciente para você? Não vai, né? Tá bom? Então, ó, próteses, erros em próteses sobre implantes. Próteses sem perfil de emergência, parafusos das ameias, aquelas próteses que você fez, vamos dizer assim, 2 implantes, beleza que tem muito osso disso, aqui é tranquilo, eu faço a mão livre mesmo, né? E aí você coloca um implante inclinado para um lado e o outro para o outro. E aí o que vai acontecer? O parafuso da prótese sai aonde ele não pode, naquela prótese parafusada, que é justamente na meia. Aí você tem que usar um abate angulado,
né? Aí você tem que usar um abattement personalizado. E tudo certo, tudo bem. Não tem problema nenhum se você tem feito isso e se está satisfeito com isso. O meu objetivo aqui é mostrar para você que você, na semana dos implantes sem erros, tá? É que você pode o quê? Executar o seu implante do início da entrega da prótese sem erro, né? Nossa, Edilson, mas você está sendo muito agressivo falar sem erros, né? Até hoje eu coloquei uma sequência aqui de perguntas. Eu coloquei uma perguntinha no meu Instagram, que depois eu vou estar respondendo. Tem lá um implantante que falou assim, eu não vejo erro nenhum, né? O outro falou para mim assim, todos os implantes têm erros. Tá, mas você precisa o quê? Minimizar isso, né? Se isso está impactando no teu resultado, se isso está fazendo você sofrer com os teus resultados, você precisa o quê? Você precisa mudar isso urgentemente, tá joia? Então, prótese sem estética, mas principalmente, além desses 3 fatores, esses 3 itens aqui, a longevidade do seu implante, né? Por quê? Porque se você tem uma prótese, por exemplo, uma prótese protocolo, em que você inclinou muito os seus implantes para vestibular, você tem que tirar ela do eixo, né? E aí isso leva ao quê? Né? A tua longevidade de ser comprometida. Por exemplo, os seus dentes, vamos dizer, os dentes artificiais se desgastam mais. O paciente começa a soltar, por quê? Porque aquela prótese está feita fora de posição, né? A prótese em cima está feita fora de posição, por quê? Porque a posição do seu implante ficou errada. E a posição é definida no momento cirúrgico, tá? Então, esses são alguns dos erros que eu trouxe aqui para vocês. Existem vários outros, né? Vocês podem até colocar para mim aqui no chatzinho aqui, tá? Quem está comigo aí no YouTube, coloca no chatzinho aqui para que a gente possa o quê? Tá discutindo isso, né? Então, vamos lá. Então, eu mostrei para você o que é erro, né? Tanto em cirurgia quanto em prótese. Tranquilo? Né? Agora, eu quero falar com você o seguinte, né? O que você deve fazer para não errar, né? Ou se você acha muito pesado, né? Para minimizar os seus erros. Então o que? Nós precisamos o quê? Fazer um planejamento, né? Isso na nossa vida, em tudo é planejamento, né? Mas nós, como implantodontistas, eu vou dar um exemplo aqui. Se você vai comprar alguma coisa, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai comprar um terreno, se você não tiver planejamento, né, do que você quer com esse terreno, como que você vai pagar esse carro, esse planejamento. Olha, eu vou comprar um carro de 10 mil reais, eu tenho 5 mil reais somente, eu vou financiar 5 mil, vou pagar parcelas de 100 reais, mas eu ganho tantos mil reais aqui por mês. Então, isso é planejamento. E a mesma coisa o planejamento em implantodontia, né? E o planejamento, o que é? Primeiro passo, né? É o que você vai fazer no tratamento para atingir um resultado antes de ser executado, avaliando as informações do seu paciente. Isso aqui é um conceito que eu coloquei de maneira mais simples, né, para que a gente possa, para quem estiver me assistindo, possa entender. Então, o planejamento é o que você vai fazer durante o tratamento do seu paciente para atingir o resultado, né? Então, seu paciente veio, você diagnosticou, veio te procurou com a ausência do primeiro molar, você falou para ele, nós precisamos colocar aqui, né? Você vai fazer um planejamento, né? Você vai vender um tratamento para ele e depois, para você executar, você tem que ter um planejamento. Olha, eu vou fazer a cirurgia, vou usar tal implante, esse implante vai integrar com tanto tempo, ou eu vou fazer carga imediata, vou usar a técnica cirúrgica convencional, vou fazer uma prótese cimentada, né? Agora, para que você possa vender isso para o seu paciente e se comprometer com ele, que você vai entregar, né, este resultado que você está vendendo, que eu falo que é o grande, vamos dizer, o grande diferencial que faz você vender mais tratamento ou não, né? E muito implantodontista, a maioria dos implantodontistas tem reclamado, olha, o mercado de implantes, não tá bom, meu paciente não quer nem pagar o implante, meu paciente não tem dinheiro. Todo paciente tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro naquele momento para executar o tratamento,
ele vai juntar dinheiro e vai voltar. Mas você precisa o quê? Mostrar para ele, né? Então, a primeira parte, que é ponto importante, né, dentro do planejamento, é antes de você executar o seu planejamento, lá na hora da sua venda. E muitas vezes, na ansiedade, você faz o quê? Você promete mundos e fundos para o seu paciente. E aí começa um grande problema. Começa o quê? Aquela sequência que vai te levar ao quê? A errar na posição do seu implante. Tá joia? Então, planejamento é o primeiro ponto que você precisa estar atento, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar, eu vou falar um pouco mais sobre planejamento. Então, é o que você vai fazer no tratamento para atingir um resultado que você prometeu para o seu paciente lá no diagnóstico, avaliando as informações do seu paciente, né? Então, você faz a consulta, avalia, então quais são as informações, né? Planejamento, daqui a pouquinho eu falo quais são as informações, né? O planejamento é tanto na parte cirúrgica quanto na parte protética, tá? Isso aqui você precisa entender, tá joia? E aí, existem várias maneiras de planejamento, né? O que todos nós conhecemos, mas que poucos executamos, é o que? Planejamento reverso, né? E aqui é importante, porque lá tem muita gente que faz o quê? Se você é o profissional que não faz planejamento, então aqui está começando os seus erros, né? É isso que está te levando ao quê? A errar lá nos seus implantes. É isso que faz você o quê? Não conseguir resolver todos os seus casos de implante, né? Ah, Edilson, eu só faço aquele caso assim, bem simplesinho, tem muito osso. Poxa, por quê? Ah, eu faço poucos implantes, tem pouco paciente. Cara, se eu falar para você que nós temos milhões de desdentados no Brasil, né? E nós somos mais ou menos 50 mil profissionais, a oportunidade que tem, né? Ah, Edilson, mas tem... eu falo assim, quando a gente traz uma oportunidade, quer dizer, então, todos os pacientes hoje têm necessidade de implante. Se ele não tem falha, ele vai fraturar um dente, ele vai perder um dente. Em algum momento, determinado momento da vida dele, ele vai o quê? Ele vai necessitar de implante. E para fazer implante precisa ser um implantodontista. Ou, pelo menos, um cirurgião dentista que executa implantes, né? Então, se você acredita que a implantodontia, o mercado da implantodontia está saturado, eu tenho uma ótima notícia, não está, né? Tem muito desdentado no país, mas muito, né? Nós somos mais de 200 milhões de pacientes, né? Aqui no Brasil, fora o pessoal da América do Sul, aí, todo o país, o nível de desdentado que tem é alto. Além disso, os tratamentos, vamos dizer assim, hoje em moda tanto, laminados cerâmicos, né? A tendência, laminado você tem que trocar, vai ter que trocar, né? Muita gente fazendo coisa errada, fazendo laminados com excesso, porque é atrás do dinheiro do paciente, né? E aí esses pacientes vão perder dentes, porque vai chegar, tem gente fazendo laminado com 20 anos, se dura cada 10 anos, tá certo? Né? Cada 10 anos a durabilidade média de um laminado, de uma prótese, vai depender muito da qualidade. Com 20 anos, olha, vai trocar com 30, com 40, com 50, com 60. 6 vezes os laminados. E cada vez que troca, né, daqui a pouco aumenta o desgaste, endodontia, pino, prótese, fratura. Então, quer dizer, o mercado de implantodontista, gente, a tendência é só aumentar, né? E, consequentemente, então você precisa o quê? Você não pode mais se dar o luxo de ficar errando, né? Tá certo? E eu vou mostrar lá na semana do implante sem erro o que você tem que fazer para não errar mais na posição dos seus implantes, para você executar implante sem erro, que vai o que impactar nas suas cirurgias e nos seus resultados protéticos. Então vamos lá. Planejamento reverso, né? Planejamento reverso nada mais é do que você avaliar, né, o tipo de prótese que você precisa fazer para o seu paciente, para ver se é possível ou não. Então vamos dizer assim, é o quê? O enceramento diagnóstico do planejamento reverso, né, é a informação da prótese, é a primeira informação necessária para o seu diagnóstico, para vender o tratamento para o seu paciente, né? Então, muitas vezes hoje, o primeiro passo, o primeiro ponto de erro é o seguinte: o paciente procura você,
né? Então, depende da tua experiência, você vai falar para ele, falar assim, olha, não, aqui eu consigo fazer implante, né? Mas a primeira informação que você precisa é de um encerramento diagnóstico, né? Ah, Edilson, mas o meu paciente, cara, como é que vai pagar esse encerramento diagnóstico? Eu acho que você, como é que você conduz isso, né? Como é que você pode conduzir isso? Você pode o quê? Falar de orçamento com o seu paciente, mostrar para ele a necessidade dele e condicionar. Olha, aqui, para que a gente possa ter resultados de excelência, eu preciso o quê? Fazer um planejamento reverso, tá? Para que você possa ter certeza do volume da prótese, vamos dizer, que tipo de prótese que você vai fazer? Uma prótese cimentada, uma prótese parafusada, né? Onde é que você precisa colocar o seu implante? Então você precisa o quê? Do encerramento diagnóstico, que são as informações protéticas. Edilson, só isso que eu preciso? Não, né? Você precisa o quê? Além das informações protéticas, as informações ósseas. Então aqui eu falo assim, que você pode fazer o quê? Né? Então, o paciente, para que você possa indicar implantes dentários, você precisa de uma tomografia. Ponto. Isso todos os profissionais precisam. Você precisa se basear numa tomografia, que é um exame tridimensional. E a gente vai falar isso no decorrer também da semana, tá bom? Então, nós temos qual tipo de planejamento na implantodontia? Então, planejamento reverso é uma situação, ela veio para a implantodontia, deixa eu voltar a tela aqui, para que a gente pudesse o quê? Eliminar os erros protéticos, né? Então, isso é fundamental você saber, né? Então, encerramento você faz o quê? Molda o seu paciente, dependendo da extensão do caso, vai montar em articulador ou não, e vai o quê? Ter as informações protéticas através do encerramento diagnóstico. Tranquilo? Esse é o planejamento reverso. Que muita gente confunde com previsibilidade. No encerramento diagnóstico, você vai ver se naquele espaço, vamos dizer que está faltando um dente ou mais dentes ou todos os dentes, se é possível você executar uma prótese, tá? Essa é a finalidade. E o planejamento reverso veio para que pudéssemos o quê? Verificar essa possibilidade e eliminar os problemas de posição do implante, tá? Porque lá no início a gente só tinha 2 componentes protéticos, ok? Então, ó, planejamento na implantodontia, disso eu entendi, eu preciso melhorar o planejamento, né? Planejamento reverso. Como é que eu posso fazer o planejamento, então, na implantodontia, né? Mas antes aqui eu quero contar uma história para você. Tá? Eu tenho um aluno, tá? E ele me procurou, tá? E me mandou uma mensagem se eu podia ajudá-lo. Olha, eu te acompanho nas redes sociais e eu tenho muito medo das minhas cirurgias. Tenho muito medo de errar nas minhas cirurgias, né? E aí eu comecei a conversar com ele, né? Qual é o seu principal? Por que você tem medo? E esses mesmo que eu enumerei aí, né? Ah, eu tenho medo de lesar estruturas nobres, lesar o nervo alveolar. Quando eu vou trabalhar em mandíbula posterior, eu tenho um alto nível de estresse, eu tenho muito medo, né? Eu falei, o medo é bom e é ruim, né? Você precisa ter medo. Agora, se você tem um medo excessivo interfere nas suas decisões e te leva o quê? A errar mais grosseiramente, tá? E esse colega, né, falou assim, aí eu falei, você tem medo do quê? Das suas cirurgias ou das suas próteses? Eu falei, Dilson, prótese eu nem faço, cara, porque eu não consigo fazer, não dá para eu fazer porque, né, eu não consigo resolver, as minhas próteses sempre ficam ruins, né? E aí a gente foi começando a conversar e a entender qual era o principal medo dele. E o principal medo dele era o seguinte, era na hora de iniciar a perfuração, né? Que porque enquanto você, beleza, você fez, você usa a técnica, eu falei com ele, qual técnica que você usa? Eu uso a técnica convencional. Tá, como é que, me relata. Eu faço o retalho, eu descolo, eu até tenho um pouco de medo quando eu vou trabalhar na posterior, quando eu vou expor o mentoniano, né?
Mas o meu maior medo é na hora que eu vou começar a perfuração. Eu falei, você está completamente certo. Sabe por quê que esse é o maior medo? Eu quero fazer aqui uma analogia para você. Tá? Eu vou mostrar aqui. Aqui no Instagram não consigo, mas aqui eu consigo. Então pensa comigo, tá? Você que está aqui comigo. Tá? Olha lá. Então você pegou uma broca, lança ou uma broca esférica para romper a cortical, né? Para fazer o teu ponto de ataque, ótimo. Então você está vendo o osso ali, né? A partir do momento que você desceu a sua broca, vamos lá. Então aqui você está vendo, a partir que você desceu a sua broca, você não está mais vendo, né? Você está achando que você está vendo, você está deduzindo. E aí eu falei para ele, olha, você precisa o quê? Melhorar, então, as suas informações. Você precisa ir para o campo operatório com mais informação óssea do seu paciente, por exemplo. Tá joia? Eu só estou contando essa história aqui, porque isso levou o quê? Ele identificou o medo que ele tinha, né? Que levava ele o quê? A errar na posição dos implantes dele. Então, ele colocava um implante, esse medo fazia o quê? Com que ele parasse a perfuração antes da profundidade correta, né? Então, vamos dizer, se você for usar um implante cone Morse, né, ou hexágono externo, você tem a posição da plataforma protética. E para isso você precisa o quê? Ter a informação da profundidade da broca. Aí ele me falou o seguinte, eu falei, Dilson, eu não consigo ver nem a profundidade da broca. Eu falei, você já parou para pensar mesmo que isso é difícil? Né? Você que está aqui comigo. É difícil você enxergar a profundidade da broca. Então isso é muito empírico, né? Tá? E aí eu falei para ele, nós precisamos o quê? Você precisa o quê? Melhorar o seu planejamento. Tá? E daqui a pouquinho eu vou falar como é que a gente melhora o planejamento. Tá? Então, ó, planejamento na implantodontia pode ser feito de duas maneiras. O que eu quero que você guarde aqui é que ele pode ser feito de maneira analógica e pode ser feito de maneira digital. Mas o que é importante no seu planejamento? São o quê? Você ter informações protéticas do seu paciente e informações o quê? Cirúrgicas. Edilson, tá, mas informações protéticas você consegue através do enceramento diagnóstico, né? Olha, eu tenho ausência aqui de um molar a plataforma cruzal dele mais ou menos 10, 11, 12 milímetros, eu tenho esse espaço, eu fiz um enceramento, eu vou conseguir, né? E a informação cirúrgica, você precisa o quê? Da informação óssea do seu paciente, tá? Então, o que você precisa enxergar no seu planejamento? Olha lá, tá? As informações protéticas e as informações cirúrgicas. Então, lembra que eu falei lá no início? O planejamento é feito antes do início do tratamento. Se você começa o seu tratamento antes do seu planejamento, você está cometendo um sério erro. Tá? Então, tem o analógico e o digital, e a gente vai falar. O importante é que você pode usar um e o outro. Depende aonde você está na implantodontia, tá bom? E depende daquilo que você quer, tá? Beleza? No final eu vou fazer a conclusão. O que muito implantodontista confunde é previsibilidade e planejamento com planejamento. Previsibilidade é totalmente diferente de planejamento. Previsibilidade é aquilo que você está prevendo antes de executar. É mostrar para você que aquele tratamento final, aquela devolução da mastigação do seu paciente com uma prótese é possível, né? Isso é o quê? É ser previsível. Você fazer o ensinamento e você está vendo que você consegue o quê? Entregar uma prótese com o diâmetro correto. Você consegue entregar uma prótese no sentido vestibular de maneira correta. Isso é previsibilidade, que é o que todo mundo busca erroneamente. Previsibilidade, ela está relacionada ao quê? É muito mais relacionada ao seguinte, em você saber se você consegue entregar aquele trabalho para o seu paciente. Aquele trabalho ou aquele tratamento é previsível. Planejamento é o que você vai fazer para conseguir entregar aquilo que você previu antes de executar. Então, para o implantodontista, marca aí, pega uma caneta, marca no papel. O que o implantodontista precisa para não errar na posição
dos seus implantes. Marca aí, marca aí. Você precisa ter no campo operatório reprodutibilidade. Não é previsibilidade. No campo operatório, você precisa ter reprodutibilidade. Você precisa conseguir reproduzir na boca do seu paciente a posição daquele implante, para que você tenha um resultado protético. Por exemplo, né, você consegue, você fez o projeto arquitetônico no teu planejamento reverso, e agora, quando você vai colocar o seu implante, para que você consiga erguer as paredes naquela posição, o seu implante precisa estar o quê? O projeto estrutural precisa ser o quê? Aquele pilar precisa ser colocado, aquela viga precisa ser colocada naquela posição, naquela inclinação vestíbulo-lingual, mesiodistal e profundidade cervicoapical, para que você consiga o quê? Executar o tratamento, para que você consiga fazer ou entregar a prótese para o seu paciente. Então, marca aí o que você precisa para não errar. Reprodutibilidade. Tá joia? Tá bom? Então, é isso aí. Então, não confunda a previsibilidade com planejamento. E aqui eu quero alertar você. Planejamento da implantodontia. Então, você instala implantes à mão livre, sem executar um planejamento? Né? Para pensar. Né? Qual é a possibilidade de você cometer um erro? Toda. Porque é enorme. É acima de 50%. Tá joia? Por quê? Porque você não está executando um planejamento, você não sabe o que você precisa fazer no momento cirúrgico para conseguir aquele resultado protético. Então você vai errar. Então, se você quer resolver todos os seus casos sem erros, né, todos os seus casos de implante sem erros, primeiro ponto, planejamento. Você precisa fazer planejamento. Tá? E eu já falei para você que tem o planejamento analógico e o digital. Você pode escolher um ou outro. Eu vou mostrar para você, na Semana dos Implantes Sem Erros, o que é melhor. Né? Eu vou te mostrar lá os 3 pilares fundamentais para que você não cometa mais erros nos seus implantes. Né? É o pilar da informação, o pilar da visão e o pilar do guia. É muito simples. Tá? Mas que muitas vezes você sabe, mas que está deixando ali de lado, ele está ficando ali no esquecimento e está te levando ao quê? A se sentir frustrado, né? Você fala, poxa vida, eu tento fazer implante e não consigo, será que eu sou tão ruim? Isso aconteceu comigo, eu pensava isso de mim. Poxa vida, eu não consigo entregar o melhor resultado protético para o meu paciente, né? Poxa, por que será? Poxa, eu faço tudo direitinho, né? Então, tá? Fica comigo que você vai entender tudo isso, tá? E a outra, você tem implantes sem uma tomografia, né? Edilson, eu acho que não precisa da tomografia, porque, né, tomografia, só algum caso, né? Casinho simples, no caso unitário, não precisa de tomografia, você precisa de tomografia em todos os seus casos. Se você não quer errar, você precisa ter uma tomografia na mão. Existe a maneira certa de você pedir a tomografia, de você avaliar a tomografia. Eu vou ter uma live também específica que eu vou falar sobre isso, tá joia? Você precisa entender a tomografia. Não é só pedir a tomografia e depois ligar lá para o radiologista e falar, ô doutor fulano, quantos meninos tem de osso aí? Tem tantos meninos, tá longe do nervo, tá longe do nervo. Pô, não é isso, né? E aí tem muita gente que fala assim, Edilson, mas o meu paciente não quer pagar para fazer uma tomografia. Se o seu paciente não quer pagar para fazer tomografia, ele não é paciente de implante. Ponto. Simples assim. Descarta ele, descarta. Por quê? Você vai começar a correr riscos, né? Você vai começar errado. Então, se você é um implantologista que não quer mais errar, você precisa pedir uma tomografia e pedir a tomografia de maneira correta. E aí eu falo isso, que quem faz planejamento da implantodontia desta maneira, ele só está preocupado com essa integração. Que é só importante para ele o implante osso integrar. Que é aquele profissional que quer fazer o seguinte, olha, Edilson, eu ponho o implante ali onde tem osso e depois eu moldo e meu protético resolve lá e ele escolhe os componentes. Você acha que está certo? Se você acha que está certo, tem que continuar fazendo isso. Né? Eu não faço isso. Não quero que você continue a fazer isso. Né? Por quê? Porque senão você vai continuar errando.
E aí, só que essa sequência de erros te leva ao quê? A se sentir frustrado, a sair do mercado de implantes, a brigar cada vez mais por preço nos seus implantes. O paciente coloca o preço no teu trabalho. Implante, gente, não adianta você comprar uma pancada de implante e pagar barato. E fazer, né? Porque o erro tem uma consequência. Então, minimize os erros, tá? Essa é a fundal, tá? E aí eu quero trazer aqui essa imagem clínica para vocês, ó. Então, se você faz isso, ó, se você usa técnica cirúrgica convencional e faz implantes sem planejamento, né? Sem planejamento. Então, olha lá, aqui nesse primeiro slide aqui você vê o seguinte, ó. Fez a incisão, né? Descolou, aqui é que começa o seu problema. Quantas decisões você precisa tomar? Quantas decisões nós precisamos tomar? O primeiro implante aqui, longe do canino, quantos milímetros? Né? É milimétrico. Aí você quer fazer isso à mão livre. E o pior é que você se engana, você acha que está certo. Você acha que você consegue. Não, eu tenho mão boa assim para cirurgia disso, eu consigo resolver. Tá? Eu vou te mostrar a consequência desse caso aqui, ó. Tá? O que levou? Então, são muitas decisões. Então, lá do início que eu falei para você, quais são os erros? É aqui, ponto de ataque, né? Sequência de perfuração, né? E finaliza com a colocação do seu implante. E aí isso tudo, ó, parece muito simples, né? Ponto de ataque, alargamento, profundidade, colocação do implante, parece ser muito simples. E de fato é simples. E aí eu quero que você raciocine, por que você está demorando tanto tempo na sua cirurgia? Por que você está tanto medo na sua cirurgia? Né? Por quê? Porque o teu nível de informação está baixo, o teu planejamento está o quê? Está comprometido. Você não faz o planejamento, como nesse caso aqui, entendeu? Aí você vai o quê? Você vai sofrer. O medo, ele acaba com qualquer pessoa. Né? O medo é paralisante. O medo, você tem duas reações. Ou ele te paralisa, ou ele faz você correr. Vamos trazer isso aqui para a nossa realidade cirúrgica. Quando o medo te paralisa no momento cirúrgico, é o seguinte, você está indo com a tua broca, fazendo uma sequência de perfuração, vamos dizer, em mandíbula posterior. E aí o teu paciente fala, doutor, doeu um pouquinho. Você fala, poxa, está anestesiado, será que estou perto do nervo? Será que eu não estou? Mas lá na radiografia tinha tanto tempo, tinha tantos milímetros, e não sei o quê, e tal. Mostra para mim só o tempo que eu estou, doutora, por favor. Só para saber. Não. A doutora está me falando aqui que deu 1 hora. Não, ainda não. Vamos acelerar aqui. Então, pessoal, o que acontece? Aí o paciente sentiu dor, aí você faz o seguinte, você fala assim, vou colocar um implante aqui onde está mesmo. Aí você tinha que descer mais 2 milímetros, você coloca um cone morse a nível ósseo. Tá? Então esse é um medo, o quê? Paralisante. Paralisou, você não quer. E o medo que te faz correr é o seguinte, então você vai com a broca, aí você fala assim, começa ali um sangramento excessivo, alguma coisa que te deixou em dúvida, você fala, vou colocar o implante aqui, vou fechar e depois eu vejo o que eu faço. Né? Então é isso que acontece, tá bom? Então essas decisões, né, são complexas para você tomar a mão livre e com o planejamento comprometido. Olha lá, então quero que você entenda, faz esse exercício aí com você. 53 minutos. Quanto? 53 minutos já. Ok, tá, obrigado. Aí depois você ligar a última vez. E tem aqueles profissionais que fazem planejamento na implantodontia. Ó, Edilson, eu uso uma tomografia, eu faço planejamento reverso e eu uso um guia cirúrgico convencional. Né? Aqui, você o quê? É menos erros do que a mão livre sem um guia cirúrgico convencional. Tá? Então, mas existem vários fatores. Como é que você usa essa tomografia aqui? Você pede a tomografia para o seu paciente, mas você o quê? Você interpreta essa tomografia
Porque tomografia é um exame tridimensional da estrutura óssea, nas 3 dimensões. Então, no seu planejamento, você precisa das informações ósseas do seu paciente, que é onde você vai trabalhar o implante, e das informações protéticas que o enceramento está te dando. Então, pera lá. Eu tenho informação óssea aqui, da tomografia, tenho informação do planejamento reverso, né? E estou indo com um guia cirúrgico convencional. Ah, aqui disso aqui eu não erro. Você vai continuar errando. Você vai diminuir a tua possibilidade de erro. Tá? Mas você vai continuar errando. Aqui você ainda continua vislumbrando somente óssea integração. Tá? Então vamos lá. Ó. Então você tem pedido, você faz aqui o enceramento, molda o seu paciente, monta o articulador semi-ajustável, fez o enceramento diagnóstico aqui, olha lá, tá bonito, tá lindo, Edilson, beleza, tenho as informações ósseas do meu paciente na tomografia, né? E aí você vai usar o que? Um guia cirúrgico convencional, que é uma duplicação daquele enceramento. Esse é o planejamento reverso. E tá tudo certo, né? Só que o guia cirúrgico convencional, será que ele vai impedir os seus erros? Né? Então, por quê? Porque ele só vai te orientar o quê? Ó? Então, vamos lá. Você faz a incisão, o descolamento, expôs o tecido ósseo, aí você vai o quê? Usar o guia cirúrgico e vai fazer o teu ponto de ataque. Notem aqui, ó. Tá vendo? Você tem o quê? As informações, você abriu, né? Isso aqui pode ser feito, o guia cirúrgico convencional, em resina, pode ser feito em placa de clareamento, né? Existem várias maneiras de você fazer, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que ele só te orienta no ponto de ataque, tá? Que nem nesse caso aqui, nessa região posterior. Então você fez a cirurgia, ponto de ataque, aí você passa a não ver a profundidade de perfuração. Ah, ó, esse caso aqui, ó, enxerto de seio maxilar, né? Beleza. Eu preciso fazer um implante aqui vamos dizer, de 10, de 11, de 9, sei lá de quantos milímetros. É um cone morse, eu preciso colocar ele 2 a 3 milímetros infraósseo, beleza. Olha aqui, cirurgicamente falando, ó, tá bonito, olha lá. Né? Olha esse terceiro slide aqui. Ó. Implante, olha lá. Né? 3 milímetros infraósseo, tá lindo. Né? Cirurgia, opa, beleza, cirurgia demorou, né? Mas tá tudo certo, terminei, beleza. Aí eu quero que você venha aqui agora, analisar isso aqui, ó, esse resultado. Então aqui, ó, você se estressou, né? E aí você fez tudo o que estava ao seu alcance. Né? Planejamento reverso, tomografia, né? E aí você vai, a mão livre. Já é melhor do que você não usar o guia, mas mesmo assim vai te levar a erro. Aqui a tua cirurgia demora muito, né? Demora muito tempo, e o medo se torna evidente. O medo fica latente, ele fica ali no teu ouvido. Oh, será que está certo? Será que não está certo? Você já parou para pensar nisso? Né? Lá no teu momento cirúrgico, aí você começa o quê? A transpirar, a correr um suor aqui nas costas, sabe? Por quê? Porque você tem dúvida. Então, para não errar nos seus implantes, você precisa o quê? Fazer um planejamento e ter o planejamento o mais assertivo possível. E você necessita o quê? Reprodutibilidade no campo operatório, que é chegar nesse momento cirúrgico aqui, conseguir colocar o implante na posição que você definiu no teu enceramento diagnóstico, que pode ser feito de maneira analógica ou de maneira digital. Olha aqui, beleza, olha aqui do lado direito desse paciente você já viu, né? Olha, no lateral, onde que está saindo a emergência? Né? Olha lá. Ó, quando você vai fazer a moldagem, você já vê, né? Qual é o erro que você está vendo aqui, ó, que está evidente, né? Que lá no momento cirúrgico, quando você fez, usando a técnica convencional em guia cirúrgico, você não viu. Porque você viu isso aqui, ó. Opa, ó, isso aqui que você viu, ó. E você saiu satisfeito. Olha lá, você está satisfeito com o teu resultado. E aí você se estressou no teu momento cirúrgico, né? E você vem para a prótese. Se você faz a prótese, ou pior aqui, se você recebe indicação, né? Aí, quando termina a cirurgia, você já começa, tá? Desculpa, para o teu indicador, teu referenciador. Tá? E olha aqui. Aí você vai para a moldagem, olha aqui. Você vê aqui, ó. 12, 13, olha lá, está fora de posição, está vestibularizado. Né?
Por quê? Porque a sequência de perfuração foi feita errada. Você errou na sequência de perfuração. Você errou, sabe aonde? Na onde o implantodontista não pode errar. Qual é a função do implantodontista? É criar uma loja óssea numa sequência de brocas para colocar o implante na posição correta. Aqui eu não estou falando nem de posição tridimensional correta com você. Estou falando de posição, né? Então, se você não quer errar mais, você precisa melhorar o teu planejamento. Olha aqui o resultado protético, olha aqui. Ó, olha como é que sai a emergência desses parafusos. Não dá, né? Não tem jeito. Você tem esse resultado aqui, e aí você sofre. Aí você se estressa, você fala assim, você tem aquela sensação. Ah, o implante ósseo integrou, puta maravilha. Aí você fala, poxa, poderia ter ficado melhor, né? Essa posição, se esse implante tivesse ficado aqui 2 milímetros para cá, mais para mesial. Isso impacta nos teus resultados. Então, o que eu quero que você entenda, que o teu erro começa no seu planejamento. Se você não quer mais errar, né, você quer resolver todos os seus casos, todos, unitários, parciais, totais, né, extração e colocação, o início é o planejamento. É isso que você precisa fazer. E existe o planejamento analógico e o planejamento digital que você pode fazer, tá? E depende de qual você escolher, você vai ter uma técnica cirúrgica, né? Que eu vou falar isso ainda no decorrer, tá? Como é que você quer resolver um caso como esse, uma paciente chega dessa maneira, por exemplo, vendo um raio-x panorâmico, né, te trazendo as informações ósseas? Não dá, né? Então você precisa o quê? Do enceramento e do exame correto para você fazer o teu planejamento. Isso é base, é início, é início de solução de problema. Quer dizer, o teu paciente te procura com problema, você é o profissional responsável por resolver o problema. Aí sabe o que acontece? Você pega o problema do seu paciente, sabe por quê? Porque você está negligenciando o quê? O planejamento. Não está fazendo, né? E aí eu vejo, poxa, Edilson, onde é que eu vou colocar esse implante? Aí existem outras, né? Isso eu vou falar depois sobre tipos de planejamento, tá bom? Porque eu quero que você entenda que não dá para você sair daqui, ó, e chegar no tratamento com implantes num resultado desse, se você não fizer planejamento reverso, tá? E o planejamento reverso pode ser feito de maneira analógica ou digital, tá? Essa é uma confusão que muitas vezes faz. Então você precisa o quê, ó? Isso aqui, a base de tudo é você o quê? Moldar o seu paciente ou escanear o seu paciente, transferir essas informações para fazer o quê? Um projeto arquitetônico. A partir do projeto arquitetônico, que é a beleza da casa, você precisa o quê? De um projeto estrutural. Então você precisa o quê? Ter informações ósseas suficientes. Edilson, mas é só isso? Não. Esse é o início. Aí você precisa o quê que eu falei para você marcar com caneta aí? Reprodutibilidade. Marca esse conceito não pode sair da tua cabeça. Transfere, ó, muda de posição. Previsibilidade, passa a colocar, vamos dizer aí, no teu vocabulário, na tua agenda, no teu dia a dia. Se você quer melhorar, escreve aí reprodutibilidade. Eu preciso reproduzir no campo operatório aquilo que eu planejei. É isso que você precisa. É isso que você precisa para passar a ter sucesso e não cometer erros nos seus implantes. Tá joia? Então, o que fazer? O que você deve fazer? Né? Ó, o que você deve fazer, eu falei para você, né? Aumentar o nível de informações para poder definir antes do procedimento cirúrgico. Então, você precisa o quê? Saber local e posição do seu implante. Inclinações das perfurações, né? Como é que eu vou, qual é a inclinação que eu vou perfurar? Então é aquilo que eu falei, não pode ser empírico. Você precisa o quê? Eliminar as inclinações das perfurações, os erros nas inclinações. Isso você precisa de um guia, né? E as inclinações das perfurações e a prótese que será usada, né? Então você precisa ter essas informações. Aí suas cirurgias vão se tornar, além de sem erro, né, muito mais rápidas, com mais precisão e com segurança.
Então é isso que você precisa. Deixa eu só interromper aqui. Tá bom. Obrigado, doutora. Deixa eu só remover aqui para a gente poder encerrar a nossa transmissão. Pessoal, o que eu quero que você grave dessa live de hoje? Grava aí. Reprodutibilidade. Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever em maiúsculo. Reprodutibilidade. É isso aqui que você precisa conseguir, tá? Para que você o quê? Não erre mais nos seus implantes. Que você consiga resolver qualquer caso, tá? Que não vai chegar aquele caso assim, Edilson, chegou esse caso aqui, cara, eu vou ter que indicar, porque é um caso de extração e colocação, eu tenho muito medo, eu não vou conseguir resolver. Tá? Tudo se inicia pelo planejamento. Grava isso, tá? Planejamento pode ser feito de maneira analógica e digital, mas você não pode negligenciar. Se você não quer mais errar os seus implantes, é isso que você tem que fazer, tá joia? Né? Vamos lá. Eu sempre gosto de deixar vamos dizer assim, alguns primeiros passos, né? Então, onde é que eu vejo que as pessoas mais erram no planejamento? Né? Onde é que eu enxergo que as pessoas mais erram? Às vezes elas fazem um planejamento reverso, tá? Só que ela erra onde? Ela não consegue o quê? Ela se confunde, ela acha que fazendo o planejamento ou enceramento, o enceramento diagnóstico, planejamento reverso, que aí ele vai ter previsibilidade. Esse é o maior erro, né? E aí ele vai lá para o campo operatório com guia cirúrgico convencional, né? E aí você precisa o quê? Você precisa aumenta o seu nível de informação, tá? Se você já tem informações suficientes a nível de prótese, com enceramento, né, feito, enceramento diagnóstico na posição correta, aumenta o seu nível de informação ósseas, né? Se você pede um raio-x, passa a pedir uma tomografia, passa a usar uma tomografia. A tomografia é um exame tridimensional. E eu vou mostrar para vocês também aqui no decorrer da semana quais são as vantagens, o que você precisa fazer para não errar no pedido e na interpretação da tomografia. Não é só você pedir um monte de película lá e fotografia, não é isso que você precisa, tá? Para não errar a posição do seu implante. Tá joia? Né? E como é que você vai melhorar seu planejamento? Começa a agregar valor ao seu planejamento. Aí você vai passar o quê? Quando você enxerga melhor, quando você vê melhor o seu planejamento, né? Você passa o quê? A eliminar os seus erros. Tá joia?